Oi, meus amores, bom dia, como vocês estão? Como está o dia de vocês, tá? Vamos dar início às nossas aulas, hoje nossas aulas de quarta-feira, tá? Vamos pegar o nosso livro de ensino religioso, esse livro aqui. Nós vamos lá na página 38, mas nós vamos rever um pouquinho do que nós já estudamos. Vamos relembrar um pouco, tá? A página 38 vai trazer para nós as tradições religiosas afro-brasileiras. De onde de onde veio para o nosso país? Aqui diz assim, afro-brasileiras, tá? As religiões afro-brasileiras surgiram após a junção da cultura de diversos povos africanos. Então, eles trouxeram, né, para o nosso país e daí foram surgindo, tendo influências de outras religiões vindas da Europa, de outros do continente africano, e assim surgiu as tradições religiosas afro-brasileiras. O candomblé, o tambor de mina e o batuque são algumas tradições africanas. Os líderes religiosos do candomblé, por exemplo, recebem o nome de babalorixás, se forem homens, ou de ialorixás, se forem mulheres. Eles são responsáveis pela celebração dos ritos, pelo acolhimento e pela transmissão das tradições, dos ensinamentos e dos ritos da sua religião. Então, o que é que vocês vão fazer aqui? Vocês irão observar e você vai completar o nome de cada um desses líderes. Aí, nós estamos falando de várias religiões. Nós já estudamos um pouco sobre as tradições religiosas indígenas, que fazem parte da religião dos indígenas, que tem um pajé, que é responsável para transmitir o ensinamento para aquelas crianças mais jovens. E nós sabemos que os indígenas, eles fazem muitos rituais, muitos ritos religiosos. Aí aqui eu trouxe essa imagem, que é uma imagem, tá? De um dos ritos que faz parte das tradições religiosas indígenas, tá? Tradições religiosas indígenas, que nós já estudamos esse conteúdo, e aqui é possível ver vários índios. Eles gostam muito de se enfeitar, de se arrumar, e aqui nós podemos ver eles as mulheres com as saias de palhas, os homens todos enfeitados, usando as flechas, em um momento de um ritual religioso, lá da religião dos indígenas, tá? Fazem parte dessa cultura dos indígenas. Os ritos, tem o rito da água, que eles dançam, que é para pedir à Mãe Natureza chuvas, né? E nós também estudamos lá na aula da semana passada, na página 38, tradições religiosas cristãs. Vocês lembram? E o que é que vocês iriam fazer? Aqui vocês iriam observar a imagem e iriam escrever aqui, com auxílio de um adulto, né? Ou até mesmo desenhar e colocar alguma frase, alguma coisa. Como é essa oração de João Paulo? João Paulo está fazendo suas orações antes da refeição, em agradecimento pelo alimento que será consumido. E que essa atitude se faz parte das tradições religiosas cristãs. Então, o que é que você iria fazer? Aqui nós temos João Paulo, como faz parte da tradição da religião dele, né, que são as religiões cristãs, eles agradecem pelo alimento, nós agradecemos pelo dia,
pela vida, pelo ar que respiramos, tudo isso é motivo de agradecer. Agradecer a quem? A Deus. Que os seguidores do cristianismo são chamados de cristãos. Eles seguem os ensinamentos de quem? De Jesus Cristo, Filho de Deus. Durante sua história de mais de 2000 anos, o cristianismo tomou formas variadas, da Igreja Católica Romana às mais antigas igrejas cristãs. Foram surgindo, outros ramos, outras religiões, tá? É na família que muitas crianças cristãs aprendem os primeiros ensinamentos de sua fé. Observamos a cena e nós registramos aqui como seria a oração de João Paulo, não é? Aí eu trouxe aqui também um símbolo muito conhecido pelos seguidores de Jesus Cristo, pelos cristãos, este livro aqui, chamado Bíblia Sagrada. Aqui na Bíblia Sagrada tem vários livros, nos trazem muitos ensinamentos. O livro de Salmos traz cânticos, traz orações, salmista falando com o Senhor. Então, assim, todos esses livros nós encontramos aqui na Bíblia Sagrada. Ele é um livro sagrado para os cristãos e nós podemos destacar, por exemplo, a nossa escola é uma escola católica, mas aqui na nossa escola nós temos crianças, temos alunos de todas as religiões, mas aqui o maior número são de católicos e de evangélicos, que são chamados de protestantes, que também faz parte de um dos ramos, como diz aqui, que surgiu das mais antigas igrejas, tá? Mas nós temos outras crenças, crianças de outras crenças, de outras religiões. Por que eu estou apresentando essa imagem? Porque como nós já estudamos aqui nas tradições religiosas cristãs, eu trouxe para que a gente vivencie um pouco mais. Se você é cristão, você tem a Bíblia em casa, você tem o costume de fazer a leitura, vocês crianças têm a Bíblia da criança com a linguagem mais apropriada para vocês, com ilustrações, e isso ajuda muito a gente entender um pouco da história. Aqui também, vocês lembram que algumas aulas passadas, nós também conhecemos um pouco da história de quem? De Miriam e de Moisés, que eu até deixei uma historinha que vocês assistiram, que fala quando esse povo estava lá no Egito, o povo de Israel, os israelitas, viviam prisioneiros. Olha como a gente vai entendendo, prisioneiros, e eles receberam a promessa de serem libertos. Então, Deus usou Moisés para libertar o povo lá dos egípcios, que estava sendo escravizado, trabalhando demais. E aqui conta essa história, viu? Conta toda essa história, fala de Moisés, fala de Miriam, lá no livro de Êxodo. Que no nosso livro também nós já trabalhamos um pouquinho, vocês lembram? Pois exatamente. Também tem muitas historinhas que vai ajudando vocês, crianças, a entender um pouco mais sobre essa religião, essa tradição religiosa cristã, tá? Então, aqui a Bíblia, ela é considerada assim, e ela é um livro sagrado, onde traz os ensinamentos, traz como devemos agir, como quem segue essas religiões devem agir, devem se comportar, tá? Aqui tem uma parte que diz assim, que nós devemos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Vocês já ouviram falar sobre isso? Então nós temos que nos amar. Assim como eu me amo, eu devo amar o meu semelhante, tá? Aí, aqui eu trouxe também um símbolo que ele é muito utilizado nas tradições religiosas afro-brasileiras. Por quê?
Porque nessa tradição religiosa afro-brasileira, eles costumam dançar, tem muitos instrumentos musicais. E tem o samba, que é uma música popular no Brasil, nasceu no ritmo dos tambores, usados para rezar, cantar e dançar. Então eu trouxe exatamente esses tambores simbolizando essa tradição que nós estamos estudando um pouquinho sobre ela. As religiões afro-brasileiras, eles costumam, como eu falei, dançar bastante durante as rezas, durante os ritos. E esse instrumento aqui, não somente ele, tá? Somente o tambor. Eles utilizam muitos outros instrumentos musicais para realizar esses momentos, para a realização desses momentos. E assim, como nas outras religiões que nós estudamos, as tradições dessas religiões que nós já estudamos, todas essas que nós já vimos que foi as tradições religiosas indígenas, nós temos um líder. Quem é o líder? Quem é o responsável aqui na religião indígena a passar os ensinamentos? É o pajé. Ele faz é responsável pela realização dos ritos, pela transmissão dos conhecimentos, da cultura, para que isso não se perca, embora isso já tenha acontecido há muitos e muitos anos atrás, mas aquelas crianças que vão nascendo nas comunidades indígenas, nas aldeias, elas têm a oportunidade também de conhecer da sua história, de conhecer das suas crenças, de aprender, certo? Para que possam também e vivenciam, elas não só escutam, elas vivenciam isso, que é exatamente, nós temos aqui a figura do pajé, que é o responsável por transmitir, por ensinar, por levar esses conhecimentos para a comunidade indígena, para aqueles mais novos. Aqui, nas tradições religiosas cristãs, nós temos a Bíblia, que nos traz muito ensinamento. Nós temos a Igreja Católica, temos os padres, e assim vai subindo, né? E eles também passam os ensinamentos. Aqui na nossa escola nós temos, como eu já falei, nós temos a capela, porque nós somos uma escola católica. Nós temos a nossa capela, onde nós, quando estamos todos aqui presentes, nós temos os dias que vamos para o acolhimento, com orações, com música, com louvores a Deus. Agradecemos a Deus pela vida, assim como João Paulo, ele agradece pelo alimento, nós também agradecemos pelo alimento, pelo dia, pela vida dos nossos irmãos. Nós também temos aqui na nossa escola o nosso padre Francinaldo, que quando tem as missas, vocês lembram dele? Que ele celebra as missas também. Pois é, ele também trabalha aqui na nossa escola juntamente conosco. E a nossa escola, ela faz parte dessa tradição religiosa cristã. Aí, nessa que nós estamos estudando hoje, que são as religiões afro-brasileiras, também tem aqueles, digamos, os líderes, que também eles são responsáveis por executar os ritos, por fazer as suas rezas, por dirigir os ritos das rezas, as danças. E nós temos tanto o homem como a mulher. E cada um é chamado, por exemplo, o homem é chamado de Babalorixá. Então você vai completar o nome dele. E nós temos a mulher que é chamada de Ialarorijá, tá? Então você vai completar essas palavras para você descobrir. Aqui nós temos em destaque em negrito essas duas palavras mais escuras, que é exatamente o nome desses dois líderes religiosos, tá bom?
E também é só essa atividade, só é uma página, é bem pouquinho que vocês vão fazer. Coloquem a data, coloquem o nome de vocês, não esqueçam de fazer o nome de vocês bem bonito e colocar a data. Lembrando que eu sempre, quando eu estou trabalhando essas aulas de ensino religioso, eu falo de quê? Da questão do respeito. Nós precisamos respeitar a religião, a crença de cada uma das pessoas, tá certo? Não é porque eu tenho um colega de outra religião, uma colega diferente daquilo que eu acredito, que eu não vou respeitá-la. Eu vou sim respeitar a religião dela, a crença, a cultura. Nós precisamos do respeito acima de tudo isso. Por quê? Porque se a gente for viver brigando por conta da religião, pelo aquilo que nós acreditamos que é o certo ou errado, nós vamos viver em conflitos e isso não é legal. Nós temos que respeitar. Mesmo que a opinião do outro, que aquilo que ele acredita seja diferente daquilo que nós vivenciamos, que nós praticamos, tá bom? Então não esqueça, respeito sempre. Seja uma pessoa que respeita a religião, a crença do outro. Esse livro aqui, ele já diz assim, ó, diálogo interreligioso. Então quer dizer que nós vamos falar de um universo de várias religiões. Por isso que ele é um diálogo, nós conversamos sobre isso, nós aprendemos um pouco mais da cultura, nós aprendemos um pouco mais da crença de cada povo. Aqui só tem algumas, existem muitas outras tradições religiosas pelo mundo afora, mas como nós ainda estamos no primeiro ano inicial, nós vamos aprendendo um pouquinho de cada um, tá bom? De cada uma dessas religiões, e assim a cada ano vocês vão aprender um pouco mais. E sempre respeitando a crença e a vivência de cada povo, de cada colega, de cada um que esteja à nossa volta. E assim, quando nós respeitamos, nós vivemos todos bem, em harmonia, em união, sendo amigos, compartilhando os nossos saberes, tá bom? Então eu fico por aqui e até amanhã, se Deus quiser. Tenha uma boa aula, faça com cuidado, com carinho, com respeito, tá? Beijos e até amanhã.